Shalom a você que nos assiste, a você que está aqui na Har Zion, e um feliz reinício. Hoje começamos, com a graça de Deus, mais um ciclo de estudos da Torá com a Parashá Bereshit. Então dê uma olhada aqui na tela, Bereshit, primeira porção da Torá, e o título desse estudo é O Caminho para a Árvore da Vida. Corresponde então à porção de Gênesis 1 a 6:8 e a Haftará de Isaías e Yeshayahu 42:5, que é um capítulo muito especial, até o 43:10. O estudo de hoje vai se concentrar nesse elemento aí, fantástico, que estava lá no Jardim do Éden, que era Etz HaChaim, a árvore da vida. Vamos dar uma olhada aqui na tela então, no primeiro versículo da Torá, no primeiro versículo da Bíblia, que, como eu disse para vocês há alguns momentos aqui, na minha opinião, é o versículo mais importante de toda a Bíblia. Meu irmão, se você não entende Gênesis 1:1, você vai ter uma fé débil, você vai ter uma fé incompleta, você vai ter uma compreensão de Deus incompleta e eu diria também contaminada, porque Gênesis 1:1 é um antídoto. Gênesis 1:1 é um antídoto para a idolatria. Quem entende Gênesis 1:1 vai entender todo o propósito de Deus ao longo da história, ao longo da Bíblia. Gênesis 1:1, uma frase, 7 palavras em hebraico. Você sabe que o 7 em hebraico fala de perfeição. 7 palavras compõem o primeiro versículo da Bíblia. E nele estão ali a base da nossa fé. Nesse versículo está a base da nossa fé. Então dê uma olhada aqui comigo, vamos ler juntos? Hebraico da direita para a esquerda. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio de tudo, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esta é a frase mais importante da Bíblia. Ela descreve o princípio que serve de base para a fé em Deus e no seu ungido. A sua palavra, né? Que é a palavra que criou tudo, não foi? Deus não usou a palavra para criar? Então a palavra participa com o eterno. Então a palavra participou com Deus da criação. E a palavra, quem é a palavra do eterno? Que ganhou carne e armou o seu tabernáculo entre nós. Yeshua, o Messias é a palavra, o Messias é o Membra, o Messias é o Davar, o Messias é o Logos, é a palavra dinâmica, é a palavra que gera vida. Deus é a fonte de tudo. Isaías 45, 5-7 vai falar, eu sou Deus, nada existe fora da minha existência, nada. Não há uma força paralela criativa, não há um Deus, um outro ser, uma outra divindade que possa competir com Deus, que ameace tomar o lugar de... Não existe isso. Deus é a fonte de tudo, Ele é a origem de tudo, tudo veio dEle. Os rabinos dizem que todos os segredos do universo estão contidos nos primeiros capítulos de Gênesis, onde literalidade e simbolismo se fundem em uma narrativa repleta de fatos e conceitos científicos, históricos e religiosos. Então Gênesis, assim como Apocalipse, é um livro que funde, mescla simbolismo e literalidade. Você não pode ler como uma coisa literal, você também não pode ler como uma coisa simbólica, é uma fusão dos dois. O que eu quero focar com você em meio a essa porção Gênesis tão especial é na passagem que mostra um elemento muito especial que foi feito por Deus, plantado por Deus lá no Jardim do Éden, no Gan Éden, que chama Etz HaChaim, a árvore da vida. Dê uma olhada aqui, olha, Gênesis 2:9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, árvore da vida, Etz HaChaim, é Etz Dat Tovara, árvore do conhecimento
do bem e do mal. São duas árvores, entre as outras várias, duas árvores especiais. Uma árvore foi proibida ao homem. Representava a árvore cujo fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, eu já dei esse estudo aqui anteriormente, pesquisa aí na internet, Desvendando a Criação, você vai ver que eu dei um estudo detalhado sobre isso aí. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era o quê? A potencialidade para desobedecer a Deus faria agora parte do homem. Quando o homem comeu, o poder de desobedecer a Deus passou a ser intrínseco a ele, passou a ser inerente a ele, passou a ser parte da sua natureza. O homem não come o mal, o homem come e passa a fazer parte da sua natureza o potencial para desobedecer. O homem era 100% bom, 100% santo. O potencial para fazer o mal estava fora dele, na figura de uma árvore. Quando ele come, o que acontece com o que você come? É internalizado pelo seu organismo. Então você internalizou o quê? O potencial para o bem, mas também para o mal. Agora o homem era capaz de desobedecer a Deus, e essa inclinação para o mal está dentro dele. Não é o mal, é a inclinação para o mal, passa a estar dentro da sua natureza. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o estudo de hoje está focando na outra, que era a árvore da vida. A árvore da vida é um símbolo. Significa o quê? O que significa uma árvore da vida? Se você comer, vai acontecer o que com você? Você vai viver para sempre. A árvore da vida é um sinônimo de eternidade, imortalidade. Então Deus criou uma forma do homem viver para sempre. É como se a imortalidade tivesse as mãos, estava próximo ali, ó. Mas olha o que aconteceu. A árvore da vida, o potencial da imortalidade também representava o quê? O potencial de relacionamento com o eterno. Que o homem era um ser de luz, era um ser glorioso. O eterno passeava com Adão na viração do dia. O eterno não, né? A voz do eterno passeava na viração do dia com Adão. Adão ouve a voz de Deus andando e se esconde. É a voz, a palavra que passeava. Era um ambiente perfeito. Era um ambiente pleno. O homem, se comesse da árvore da vida, ia eternizar aquele momento, ia eternizar aquele Éden, ia eternizar a sua natureza, um ser de luz. Adão era um ser de luz, porque foi criado à imagem de um outro ser de luz. Olha só, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda bem que ele não comeu da árvore da vida depois. Porque o que acontece? Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passa a ter dentro dele aquele potencial para desobedecer a Deus. O próprio fato da ingestão é uma desobediência, então ele caracteriza também o pecado. Imediatamente, quando ele come aquele fruto proibido, ele perde a sua glória, que emanava luz, ele perde aquele status de semelhança a Deus no espírito, e é a primeira vez que ele consegue ver o próprio corpo. Por que ele vê o próprio corpo? Porque antes ele era um ser de glória, ele só via luz. Quando aquela luz se subtrai, e Deus faz a mesma coisa com o mundo, sabia? A mesma luz que você via no Éden, que era um ambiente perfeito, essa luz também foi subtraída. É como se Deus escondesse essa luz na sua criação. A luz foi subtraída, não foi só de Adão, não foi do mundo, da criação. Tá? É Davi que fala, né? Or zaru aletzadik. A luz foi escondida ou semeada para os justos. Até os judeus gostam muito desse cântico, né? De Salmo. Se eu não me engano, é Salmo 97, agora eu tenho que conferir. Or zaru aletzadik. A luz foi concealed. Como é que traduz isso? É escondida, né?
Mas é aquele escondido que não é para ficar escondido, é para você ir lá procurar. É reservado, é uma palavra que eu não consegui traduzir, mas é uma palavra, zarua, os rabinos falam, zarua não é só semeada, zarua quer dizer assim, ela foi distribuída, a luz do eterno que você lê lá em Gênesis, antes da queda, ela foi distribuída na criação, ela foi concealed, ela foi escondida, para que você possa buscá-la, para que você possa reavê-la, para que você possa tê-la de novo. Essa luz foi subtraída de Adão, e foi subtraída também da criação. Olha o que Deus fala para Adão e Eva depois que eles comem do fruto proibido. Então disse o eterno Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Aqui você está vendo aqui o sentido da árvore. O Senhor, qual foi aqui a ideia de Deus? Espera aí. Se o homem agora perdeu o status de glória, se ele perdeu aquela resplandecência, aquele resplandecer de luz que ele tinha, porque era uma comunhão perfeita com Deus, ele perdeu aquilo. O potencial para fazer o mal estava dentro dele. Dentro dele agora habitavam duas forças. Uma que tendia ele para fazer o bem, e uma que inclinava o homem a fazer o mal. Está dentro dele agora. Antes era só a tendência para fazer o bem, a tendência para o mal estava na árvore, estava no fruto. Como ele come o fruto, ele bota essa tendência para desobedecer dentro dele. Então, dentro de cada um de nós tem uma natureza que nos puxa para o bem e tem algo que nos puxa para o mal, para a desobediência. Se o homem, nesse estado imperfeito, comesse do fruto da árvore da vida, o que ia acontecer? Ele ia viver eternamente nesse estado incompleto. Ele ia viver eternamente nesse estado de separação de Deus. E o plano de Deus era o quê? Desde o início da queda, restaurar o relacionamento original. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida, tanto é que o fruto da árvore da vida não foi proibido. Mas depois que ele peca, ele não podia eternizar um estado de separação. Deus tinha que o quê? Restaurar primeiro. Restaurar primeiro. Ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida. Mas Deus faz uma versão de árvore da vida e dá para o homem. Para que o homem, nessa versão da árvore, não é a árvore da vida, mas ele tem algo que vai guiá-lo a essa árvore da vida. Bom, mas isso vai ser depois. Agora, o homem comeu lá o fruto proibido, não podia comer o fruto da árvore da vida para poder eternizar esse status de separação. Olha o que Deus faz. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Então foi por isso que o homem foi expulso, para não comer da árvore da vida, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, Deus colocou querubins, querub em hebraico, é querubim, esse ser celeste. Deus colocou querubins ao oriente do jardim. Para quê? Para que Deus colocou querubim lá? Para não deixar o homem voltar. E não só o querubim, Deus colocou o quê? E o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o quê? Você pode ler comigo? O que a espada e o querubim guardavam? Diga mais alto, o caminho para a árvore da vida. Querubins foram postos ali para impedir o homem de chegar à árvore da vida, para que não comesse e se tornasse um ser eternamente distante de Deus, eternamente longe do Éden, eternamente longe daquilo que Deus fez ele para ser. Quem está entendendo aí, pessoal? Olha só. Diferente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore da vida não foi proibido, em momento algum. Foi proibido depois que o homem pecou. Ou seja, Adão e Eva não foram criados imortais. Isso aqui eu defendo, é uma posição minha. Eu não acho que o homem foi criado imortal. Ele foi criado por Deus mortal. Mas a imortalidade estava às mãos. Olha aqui, ó.
mas a imortalidade estava ao alcance de ambos, Adão e Eva. Bastava comer do fruto da árvore da vida e o homem viveria eternamente. Porém, se fizessem isso em seu estado de pecado e distanciamento da glória de Deus, iriam perpetuar para sempre um status de rebelião, ou seja, uma morte eterna. Uma morte eterna. Deus, para preservar a vida, diminui a expectativa do homem. Por quê? O homem, para achar, no capítulo 6 de Gênesis, fala que Deus decidiu dar cabo da criação, por quê? Porque era mal o desígnio da criação do homem desde a sua juventude. Era mal o desígnio do coração do homem. Então, o homem fazendo mal, imagina, o homem com maldade no coração fazendo mal ao próximo e à criação durante 900 anos. Olha o estrago que isso ia fazer para a sociedade, para o mundo. Aí o que Deus faz? Não. A partir de Adão, da queda de Adão, a expectativa de vida do homem vai só diminuindo. E chega a quanto lá depois de Noé, do dilúvio? 120. Noé ainda viveu mais, mas a partir dali, os que nascessem teriam o quê? A expectativa reduzida, por causa da maldade do coração do homem, gente. Porque a morte entra no mundo, e uma morte prematura. Deus não criou o homem para morrer. Mas o homem trouxe para si pela desobediência a morte, mas o intento de Deus foi o quê? Vencer a morte. Gente, por que a Bíblia abre com o jardim do Éden? Porque aquele projeto inicial de vida, aquele ambiente original de vida, é o que Deus quer tornar a existir, é o que Deus quer tornar a existência, é o que vai acontecer de novo. Quando o profeta Jeremias, lá no final de Lamentações, diz assim, renova os nossos dias como dantes, o que ele está querendo? Senhor, nos faça ser como éramos lá no Éden antes da queda. Faça a terra voltar a ser como era lá no jardim do Éden. O Éden é o protótipo do que Deus quer para a humanidade, para o homem, gente. A proximidade a Deus, a glória manifesta de Deus através do homem, o domínio sobre a criação, né, o domínio do intelecto, o resplandecer de Deus, esse é o objetivo de Deus. O Éden é o padrão, o Éden é o protótipo, o Éden é o modelo. Então, o objetivo do servo de Deus é tornar ele, o seu próximo e o mundo, como eles eram antes da queda. O Éden é o objetivo final, em hebraico a gente fala tafkid, é a missão do homem, é tornar aquilo ali a existir de novo. Agora, para aquilo ali existir e funcionar, o homem tem que ter acesso de novo ao quê? À árvore da vida. Porque se ele não tiver acesso à árvore da vida, não vai voltar a ser como era antes. Aí vai ser incompleta a restauração. Para a restauração ser completa, o homem tem que voltar àquele ambiente e ir lá e comer do fruto da árvore da vida, mas agora com uma natureza transformada. Aí vai estar completo o ciclo da restauração. Olha só. Todo ser humano, pessoal, possui uma memória do Éden. Diga, memória do Éden. Está na sua alma. O judeu não carrega uma memória judaica, uma alma judaica? Beleza. Mas todo ser humano carrega uma memória do Éden. Todo ser humano tem uma saudade daquilo que existia lá no jardim do Éden. Todo ser humano tem uma saudade, que ele não viveu aquilo, mas está dentro dele, aquela saudade daquela proximidade com Deus, aquela saudade daquele status onde você caminhava com Deus na viração do dia, aquele status de santidade, de proximidade com o divino. Todo mundo tem, todo ser humano tem um pouquinho disso lá dentro. A gente chama de memória do Éden, que é o quê? Um desejo que é parte da sua natureza. Qual é a pergunta que todo ser humano faz desde o início da civilização? Como podemos nos reconectar com o nosso Criador? Como podemos voltar à comunhão do Éden? Como podemos chegar à árvore da vida? Como restaurar o relacionamento original com o nosso Criador? Você não precisa ensinar um homem a buscar uma divindade, a adorar uma divindade, a reconhecer que há uma força maior que ele. Toda civilização, ao longo da história, teve manifestação
dessa necessidade de adorar. Você pega as pirâmides lá, eu ia falar aqui da cultura maia azteca, mas isso é um pouco mais recente comparado às outras lá do Oriente Médio. Você vai lá no Oriente Médio, você vê estruturas lá feitas, templos. Outro dia, eu me lembro que na última viagem que fiz a Israel, o Shula me levou no Negev, e lá nós vimos ali vestígios de um templo, meu irmão, com milhares de anos de idade. Um templo com átrio, com um lugar santo, né? Que eles já tinham essa noção de ter um santo lugar, mas um lugar só inacessível, que é onde habitava a divindade. Aí você tinha um santíssimo lugar. Os templos todos seguiam o mesmo padrão. Você tem posteriormente o quê? O sistema de panteão de deuses, né? Os homens começam a desenvolver assim, um panteão de deuses, que tem o Deus Sol que nos dá a vida, tem o Deus da guerra, tem o Deus do mar, tem o Deus da fertilidade, tem o Deus da colheita, tem o Deus do vinho, tem o Deus da guerra, e aquilo vai. Aquele reconhecimento de que há uma força maior do que eu, sempre fez parte da humanidade, gente, por causa dessa memória do Éden. O homem naturalmente vai querer adorar o seu Criador. Só que se ele não souber quem é o Criador, ele vai acabar adorando o quê? Pau, pedra, animal, natureza. Mas esse desejo está dentro de nós, porque nós carregamos essa memória do Éden. O nosso desejo é voltar como era lá atrás. Essa é a pergunta que a humanidade sempre fez. Como é que a gente pode voltar a árvore da vida? Como a gente pode restaurar o relacionamento original com Deus? O caminho de volta ao Éden é o caminho da árvore da vida. Você concorda comigo? O caminho de volta ao Éden é também o caminho da árvore da vida. Os querubins que guardam esse caminho da árvore da vida, foram representados na grande cortina que ficava no interior do templo, assim como os querubins do Éden. Estes também protegiam o caminho para a arca da aliança dentro dos santos dos santos. Olha que coisa mais interessante. Na cortina do tabernáculo, depois na cortina do templo, na cortina que separava o lugar santo do Kodesh HaKadoshim, do Santíssimo, você tinha uma cortina, não é? Dentro do Santíssimo lugar ficava a Arca da Aliança, não é? A Arca da Aliança era o quê? A maior representação de Deus na terra, era um objeto que testemunhava, por isso que em hebraico ele chama Arca do Testemunho, né? Arona Edut é a arca do testemunho, porque lá dentro tinha um testemunho da presença e do sustento e do cuidado da escolha de Deus. O maná, a Torá, tinha lá o bordão de Arão, florescido. Na cortina que dava acesso à arca, Deus mandou colocar querubim. Por quê? Para lembrar o judeu que aquele querubim ali, aquele acesso ali, estava restrito igual o querubim que guardava o caminho da árvore da vida. É o mesmo querubim. Ou seja, o acesso a Deus, como você tinha antes, não pode mais existir. Tem uma cortina e tem um querubim guardando. Se o judeu entrasse ali dentro, ele morria. Tanto é que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ele abria a cortina do querubim, ele passava entre os querubins uma vez por ano, e amarrado. Porque se tivesse algum pecado aí, ele morresse lá dentro, o pessoal tinha como puxá-lo, porque não pode entrar lá dentro para buscar, senão você morre. Tamanha era a santidade. No tampo da arca, o tampo da arca, Deus manda fazer o que também? O que Deus manda fazer no tampo, no propiciatório? 2 querubins, os mesmos querubins que guardam o caminho para a árvore da vida, estavam também o quê? Guardando o acesso à arca. Olha aqui. Aqui você tem 2 representações de como era a cortina, está vendo os 2 querubins aqui? Isso é dentro do templo. E aqui você tem uma representação da arca da aliança com os 2 querubins fundidos, um olhando para o outro, no tampo da arca, né, chamado de propiciatório.
Olha só. Agora, espera aí. Se os querubins foram colocados lá para impedir o acesso ao homem, por que Deus quer impedir? Porque Deus é mau? Por que Deus quer impedir o acesso seu à santidade completa? O que você acha? Por que Deus quis impedir Adão de comer do fruto? É o mesmo motivo. Por que Deus impediu Adão de comer a árvore da vida? Por que tinha cortina lá para não deixar você chegar perto da Arca da Aliança? Porque senão você vai eternizar uma morte eterna, senão você vai eternizar um momento de separação, você não está pronto. Você não pode ter acesso à santidade de Deus como você tinha lá atrás, senão você morre. Nós somos falhos, nós temos inclinação para o mal, nós não somos o mal. Quando você nasce, você não nasce em pecado, mas você nasce com uma tendência para pecar. Quando Davi escreve no Salmo que em pecado me concebeu minha mãe, está falando do ato no qual ele foi gerado, foi um adultério. Quem é a mãe de Davi? Ninguém sabe. Então Davi fala lá que o ato que ele nasceu, que ele foi concebido, concepção, né? Foi um ato de pecado. Então o menino já foi concebido em pecado, meu irmão. Não quer dizer que o menino que nasce lá, nasceu em pecado, se morrer vai... O que é isso? Deus não cria nada assim impuro, não. Ainda mais o ser humano que é a coroa da cruz vai criar impuro. Mas o homem tem dentro dele uma inclinação para o mal. Paulo chama de inclinação da carne, está dentro de nós. Então, se você tem acesso à santidade de Deus nesse estado, você perece. Você não está preparado para esse... Então, quando você pede para voltar ao jardim do Éden, automaticamente você tem que preocupar com o quê? Espera aí. Assim como Adão não pôde comer do fruto, eu também não posso ter acesso a esse ambiente original sem estar o quê? Restaurado. Por dentro eu tenho que estar restaurado e eventualmente por fora também. Qual é a missão de Yeshua? Qual é a missão de Yeshua? A missão do Messias, de acordo com a Torá, está aqui em Gênesis 3, é o quê? Derrotar a morte. A missão do descendente da mulher, segundo Gênesis 3,15, é derrotar a morte. É fazer com que o homem esteja pronto para poder entrar na eternidade, no ambiente que Deus fez para ele. A missão do Messias não é só restaurar o mundo fisicamente, de acordo com o que ele era no Éden, mas é restaurar o ser humano à imagem do que ele era antes da queda. Essa é a missão do Messias. Então ele transforma por dentro e eventualmente também vai transformar você por fora. É por isso que você vai ressuscitar. Porque ninguém vive eternamente sem estar ressuscitado. Para você viver, olha a palavra, vida eterna. Então tem que ter vida. Tem que ter matéria eterna, vida eterna. Por isso que vida eterna não é no céu. Vida eterna é aqui. Por isso que para você viver eternamente aqui, vai existir a ressurreição. Então Yeshua vai te garantir uma mudança interna, a obra de Deus através de Yeshua, o Messias, te transforma internamente, você começa a parecer com aquele Adão lá antes da queda. Você ainda tem trabalho a fazer, mas você tem domínio. Você consegue dominar aquela inclinação para o mal, aquilo não te domina mais. A obra do Messias, você nasce de novo. O que é nascer de novo? Você passa a ter domínio a essa inclinação para o mal. Então você tem uma transformação interna. E quando ele vier, ele vai orquestrar em nós uma transformação externa. Os que estiverem vivos vão ter corpos glorificados, a imagem do que era o corpo de Adão, e os que morreram vão o quê? Ressuscitar. Então o Messias transforma o homem e transforma a natureza de volta ao que era lá no Éden. O que aconteceu quando Yeshua entrega o seu espírito ao Pai? Vocês lembram a história? Tem nos evangelhos, mas o evangelho de Mateus deixa isso claro lá.
Mateus 27. O que acontece lá em Jerusalém quando o Messias entrega ao Pai o seu Espírito? Quando ele completa a obra ali, ele não havia ressuscitado ainda, mas quando ele entrega o Espírito ali, alguma coisa aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu? O caminho, a arca, o caminho da árvore da vida foi liberado, foi rasgado o véu de cima a baixo, foi aberto um caminho entre os querubins. Yeshua é aquele que garante o seu acesso novamente à árvore da vida. Ele rasga caminho entre os querubins. Isso foi representado fisicamente lá em Jerusalém, dentro do templo. O véu rasgou de alto a baixo. Um querubim para um lado, outro querubim para o outro, e o Santíssimo exposto ao homem. Essa é a obra do Messias, pessoal. Olha só. Quando Yeshua entregou o seu Espírito ao Pai, esta mesma cortina desenhada dos querubins foi rasgada de alto a baixo, simbolizando que através do sacrifício de Yeshua, ele abriu o caminho entre os querubins, de volta a Deus, de volta à vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, Yeshua chega lá para acudir Lázaro. Ok, chega tarde demais, já tinha morrido. Aí Marta vai encontrar com ele e fala: se eu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Ele falou: não, mas quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ela responde: mas eu sei que haverá ressurreição no dia do juízo. Ela estava achando que ele estava se referindo ao quê? Porque se ele era um justo, ele vai ressuscitar no dia do juízo para reinar. Então, aquilo o judeu já sabia, né? O ensino farisaico difundiu isso lá na época. Toda pessoa sabia que se alguém fosse ensinado por algum fariseu, ela ia aprender que haverá ressurreição dos mortos, haverá um juízo e haverá ressurreição. Então a Marta responde: não, eu sei, ele morreu hoje aqui, mas ele vai ressuscitar lá no reino milenar. Aí Yeshua fala: não, eu sou a ressurreição, apontando lá, tudo bem, lá eu vou ser o que vai orquestrar a ressurreição, mas eu também não sou só a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou o caminho de volta ao fruto da imortalidade, da perpetuidade com Deus. Você vai ficar para sempre próximo de Deus, através de Yeshua. Você não chegou lá ainda, de fato. De fato, você não ressuscitou ainda. Ressuscitou? Tem alguém resplandecendo luz aí? Atravessando parede? Não. Mas por dentro, você já começou a ser transformado em preparo para a sua entrada no Santíssimo Lugar, em preparo para que você chegue lá à árvore da vida. É um processo, e o processo já começou. E quando o véu rasgou, Deus quis ensinar o quê? O caminho está novamente aberto. Através da obra de Yeshua, você tem acesso à vida eterna com Deus. Você pode restaurar aquele modus operandi que era lá no início. Olha só, quando Yeshua entregou o Espírito a Deus, a cortina foi rasgada, simbolizando que através dele, do sacrifício de Yeshua, ele abriu o caminho entre os querubins, de volta para Deus, de volta à vida eterna. Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse capítulo de João 14 é impressionante. E infelizmente é um capítulo muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Por quê? Yeshua está dizendo que através do sacrifício dele, você tem acesso ao Pai. E o judeu pensava assim: você tinha lá em Jerusalém o templo, que era considerado o casa de Deus, né? Chamava de casa de Deus, era o templo. A glória de Deus era vista ali. Quanto mais, era um círculo concêntrico de santidade. Quanto mais próximo você chegava ali, mais era exigido de você, porque o local era santo. Quanto mais distante,
mais tranquilo você podia ser. Agora, com o mais próximo, mais santo você tinha que ter. Tanto é que você tem os círculos, né? Você tem o mundo, você tem Israel, você tem Jerusalém, você tem o templo, tem o Santíssimo Lugar. Vai fechando. Você tem o mundo, depois você tem Israel, depois você tem Jerusalém, depois você tem o templo, que aí já exige uma santidade. Na época lá você tinha que se purificar, tinha que passar pela água. Depois tem o pátio ali dos sacerdotes, aí só o sacerdote que entrava, e você tem ali no ponto principal, ali no centro desses círculos, você tem o quê? O local mais sagrado do universo, que era o Santíssimo Lugar. E lá só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então é um círculo concêntrico de santidade. Yeshua abre caminho para você sair do círculo externo e chegar até o círculo mais interno. É a obra dele, ele abre esse caminho. Olha só. Por isso que ele fala aqui em João, e por isso que João, eu estava falando sobre isso, é por isso que Yeshua explica lá em João 14, que esse desejo do judeu de habitar na casa de Deus, Davi escreve isso, né? Quem habitará no teu tabernáculo, aquele que tem mãos puras. Então, é o desejo do judeu. Quem subirá ao teu monte, quem habitará com o Senhor no tabernáculo. O desejo do judeu era voltar a ficar próximo de Deus. E como é que você ficava próximo de Deus no conceito da época? É morando no templo. Imagina uma pessoa morando no templo. Imagina uma pessoa armando uma tenda do lado do templo. Você vai estar exposto à santidade de Deus todo dia, todo momento. Então o desejo de todo judeu era o quê? Era morar no templo, era morar na casa de Deus. Imagina só se puxa um puxadinho aqui, eu moro aqui do lado aqui, eu vou ver a glória de Deus todo dia, eu vou ver a manifestação de Deus todo dia, eu vou ouvir a lei de Deus todo dia. O sonho do judeu era morar de novo perto de Deus. E o que Yeshua explica lá em João 14? Na casa de meu pai há... Vocês querem morar lá? Tem lugar. Mas vocês não podem ir lá e armar a tenda lá. Quem tem que preparar o caminho para vocês, quem tem que preparar a tenda para vocês lá sou eu. E com a minha obra, com a minha morte e ressurreição, eu vou abrir caminho de novo. Eu vou preparar morada para você. Você vai conseguir ter Deus, você vai conseguir habitar novamente no tabernáculo de Deus. Davi escreve, o justo habita no recôndito do tabernáculo de Deus. Yeshua está falando, com a minha obra, vocês vão viver como se vocês vivessem, vocês vão viver como se estivessem morando na casa de Deus, tendo contato com a santidade diária. Yeshua não está falando de você morar no céu eternamente, vai preparar a casa para você lá, não existe isso. Tanto é que o maior símbolo de habitação eterna, que é a Nova Jerusalém, onde que ela vai lá em Apocalipse 20, 21? Desce! Então as pessoas ao longo dos séculos têm interpretado essas palavras de Yeshua como se fosse uma promessa aí que você vai morar no céu. Por quê? Se você acredita que a eternidade é passada no céu, não existe ressurreição na sua fé. Você não tem noção nenhuma de ressurreição. Você não está entendendo como é que a história propositalmente apagou da sua fé a importância da ressurreição? Ninguém fala mais de ressurreição. O justo morre, o sujeito é crente, morre, você vai lá no velório dele, está lá, que bom, vai morar no céu agora para sempre, passou dessa para melhor, que bom e tal, está muito melhor lá do que aqui. Opa! Que isso? Quem crê em mim ainda que morra? Não é viver lá não, é viver aqui. É ressuscitar, para reinar com Yeshua, aqui, numa terra restaurada, como era lá no Éden. Esse é o trunfo da nossa fé. Se você apaga a ressurreição da sua fé, você tem uma fé incompleta. Se a obra de Yeshua tivesse terminado na cruz, seríamos todos derrotados hoje. A minha fé é verdadeira, a minha fé é verdade, porque o túmulo está vazio. A cruz é importante, mas não foi o fim do projeto, foi uma parte do projeto. Não foi o fim da caminhada, foi parte da caminhada. O objetivo final era a ressurreição. Tanto é que os primeiros discípulos valorizavam muito mais a ressurreição do que o objeto de cruz propriamente dito. A cruz só passou a ser um símbolo do cristianismo depois de 5 séculos. Qual que era o símbolo do cristianismo originalmente? Vocês lembram? Que era um símbolo farisaico, né?
Qual era o símbolo farisaico que remetia à ressurreição? Peixe. Por quê? Porque Jonas, no ventre do peixe, se você lê no hebraico original, Deus o traz de volta da morte, ele ressuscita ao terceiro dia no ventre do peixe. Então, para o fariseu que defendia a ressurreição, o símbolo da ressurreição era um peixe. O que eles faziam? No ossuário, quando o judeu morria, recolhia o osso e colocava no ossuário, aquele ossuário eles talhavam um peixe. Se era fariseu, tinha um peixe desenhado. Para lembrar o quê? Vai ressuscitar. Não mexe nesse osso não, porque vai voltar à vida. Deixa ali, respeita. Kaved Dametim, é o respeito aos mortos. Por isso que na Bíblia você não crema o morto. Você enterra, porque você crê na ressurreição. Tem respeito ao morto, respeito ao resto mortal. Aquilo vai ressurgir. Vocês estão entendendo como é que a coisa é muito mais ampla? Ah, vou viver aqui e tal, vou morrer e vou viver lá no céu. Peraí, se você pensa assim, para que então promessa de restauração? Para que promessa de milênio? Para que promessa de Jerusalém restaurada? Para que promessa das nações subindo a Jerusalém, aprendendo a lei de Deus dia a dia? Para que promessa de celebrar de sábado a sábado lá no milênio, de tabernáculo a tabernáculo, de lua nova a lua nova? Acabou isso tudo? Então essa palavra da árvore da vida serve para mostrar para nós a importância de ressuscitarmos a ressurreição na fé. Tem que ressuscitar, a importância da ressurreição. Meu amigo, você existe, é para ressuscitar. Aí Yeshua fala, eu sou o... Que caminho? Caminho à árvore da vida, caminho a Deus, caminho à eternidade. Eu sou o caminho, eu abro o caminho de novo para vocês. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Yeshua temos novamente acesso ao caminho que nos levará ao Éden, ao status original de comunhão com Deus. Yeshua nos conduzirá à árvore da vida, que é o quê? Que é a eternidade prometida por intermédio da sua ressurreição. Você ressuscita, você vai ressuscitar no poder da ressurreição dele. O poder da ressurreição de Yeshua é o que vai te levantar dos mortos quando ele voltar. Gente, é completamente diferente, desculpa eu falar isso aqui, é completamente diferente um velório de alguém que entende isso aqui, do que um velório de alguém que não entende isso aqui. E Paulo fala, né? Confortai-vos uns aos outros com essas palavras, que haverá ressurreição dos mortos. Mas ninguém fala disso. Coloca a coroa de flor lá, eu sou a ressurreição e a vida, mas não faz a mínima ideia que significa aquilo ali. Acho que ressuscitar para morar no céu, né? Para morar no céu não precisa estar ressuscitado, não, gente. Morrer para morar no céu, tá dessa para melhor estar lá no céu, né? E gente que crê em Deus, gente que acredita na ressurreição de Yeshua, não entende o que é ressurreição. Dá vontade de falar, igual tem um que fala na internet aí, né? Vocês não são crentes, não. Vocês não são crentes, não. Vocês não são crentes. Eu vou morar para sempre no céu. Vocês não são crentes, não. Vocês não estão lendo a Bíblia, não. Vocês não estão lendo profeta, não. Vocês não estão lendo o que Yeshua está ensinando, não. Não é possível. Estava lembrando aqui, eu vi a Yara hoje aqui de manhã, lembrei do Júlio, de abençoada memória. Júlio, mesmo dessa casa aqui, faleceu, aprova é o eterno aí. Chamá-lo. E fomos lá né, com a família, lá no serviço fúnebre. E aquilo que eu apregoei ali, não só para os familiares, mas para todo mundo que estava ali. Falei, gente, espera aí, isso aqui não é o final, não. Ele vai ressurgir. E li textos, começando lá em Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Quando Jó declara lá no final, em carne o verei novamente. Mesmo que morra, em carne o verei novamente. Tem até as traduções, até mudaram, porque o autor não entendeu, né? Como assim, em carne vai ver Deus depois que morrer? Ficou doido. Aí mudaram lá. Não, ele disse o quê? O que ele quis dizer? Em carne verei o meu Deus novamente. Que mesmo que ele morra, ele vai ressuscitar e vai reinar com Deus no futuro.
Então você já tem ressurreição lá em Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, passando pelos profetas, né? Passando pelos ensinos de Yeshua, passando pelos ensinos de Paulo, está lá em Apocalipse. Gente, o negócio é ressurreição, o negócio é árvore da vida. Quem está entendendo aí? O autor da carta aos judeus messiânicos, que é o livro de Hebreus, a gente está encerrando, expressa muito bem essa verdade quando ele escreveu: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Olha aí o caminho, gente. Se é o caminho aberto entre os querubins, é o caminho da árvore da vida. Caminho, Yeshua é o caminho. Olha aqui, ó. Esse vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, aí o novo nascimento, ó, e lavado o corpo com a água pura. Você vai chegar lá, vai traçar esse caminho, você tem que estar transformado. Você tem que estar o quê? Transformado por dentro, da má consciência, isso aí quer dizer a tendência para o mal. E também o quê? Por fora, limpo. Não, por isso, olha que interessante, gente. Por isso, qual que era o nome que os primeiros discípulos de Yeshua eram conhecidos lá em Israel e até na diáspora? Cristãos. Não, primeira vez que eles foram chamados cristãos foi lá na Antioquia, e quem chamou de cristão era quem não era seguidor de Yeshua. Era uma perjúria quase. Ninguém se chamava de cristão entre eles. Qual que era o nome que eles eram conhecidos? Você tem Atos, só lê Atos. Os do caminho. Segundo esse caminho a quem chamam de seita, sigo crendo em tudo que está escrito na Torá, na lei e nos profetas, respondeu Paulo para o governador Félix. Segundo o caminho a quem chamam de seita. Por que caminho? Porque eles seguiam o caminho de Deus, que era Yeshua, o caminho de volta à vida eterna, o caminho de volta à árvore da vida. Por isso que Yeshua era chamado do caminho. Moisés pede para Deus, né? Mostra-me o teu caminho. Pediu para ter uma revelação do Messias. Davi escreve: o caminho do eterno é perfeito. Então, pessoal, Yeshua é a concretização, é o caminho. Os seus seguidores iniciais eram chamados seguidores do caminho. Em hebraico tem uma palavra dos profetas que diz netiviá. Netiviá significa caminho de Deus, netivia, que é o nome da nossa sede lá em Jerusalém, Ministério Netivia. O brasileiro fala netívia, né? Mas o nome é netivia. Netiviá significa o caminho de Deus. Yeshua, os do caminho. Quem quer fazer parte do caminho aí? Deixa eu ver. Aqui, peraí. Fica animadinho assim não. Você não escutou o que Paulo se defendeu dizendo lá não? Segundo o quê? O caminho a quem chamam de quê? Não mudou nada. Não mudou nada. Segundo o caminho a quem chamam de seita, sigo crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Se você hoje, muitas vezes em alguns meios cristãos, apregoa, como Paulo, o caminho, Yeshua, crendo em tudo que está na lei e nos profetas, vão te chamar de seita. Vão te chamar de sectário. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos para trilhar de novo esse caminho, o caminho aberto por Yeshua, trilhado pelos apóstolos. Está precisando de ter gente corajosa aí para trilhar esse caminho de novo, porque a oposição vem, meu irmão. Porque quem apregou os mandamentos de Deus, quem apregou a obra da ressurreição, apregou a verdade, e o mundo odeia a verdade. O mundo odeia a verdade.
Não obstante os primeiros seguidores judeus de Yeshua serem chamados de os do caminho. Olha a quantidade de referência que tem só em Atos. Paulo dizendo lá perante o governador: porém, confesse que, segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Quer fazer parte do caminho? Quer andar no caminho da eternidade que te conduzirá de novo à árvore da vida, que é Yeshua? Mas não crê na lei e nos profetas? Eu estou no caminho, eu estou salvo, mas a lei já acabou, a lei é coisa de judeu. Israel era o povo eleito, não é mais. Então, se fala que está no caminho, mas não age como Paulo, não crê em tudo que está na lei e nos profetas, a sua fé não tem base. Porque tudo que Yeshua anunciou, tudo que está anunciado no Novo Testamento, está de acordo com a lei e os profetas. Se tiver alguma coisa no Novo Testamento que não tiver anunciada na lei e nos profetas, eu não sigo. Graças a Deus até hoje não achei nada. Mas eu já te falo, se tiver que escolher, minha escolha vai ser a de Paulo. Tem que estar de acordo na lei e dos profetas. Você lê Paulo lá, passando aquela temporada lá em Bereia, ele vai na sinagoga lá. Aí ele elogia que ali são os mais nobres da plateia. Por quê? Porque aqueles judeus lá, ele ia falando, ele ia citando, o que eles iam fazer? Vão conferir lá se está falando isso mesmo, que o Cristo deveria vir, vão saber. Como é que identificava Yeshua nos seus dias? Achamos aquele a quem Moisés escreveu, a referência à lei e os profetas. Nós temos que restaurar essa fé da ressurreição, essa fé comprometida com o ensino apostólico, porque isso aqui é ensino apostólico, e essa fé comprometida com as escolhas de Deus. Essa fé torna de você um seguidor do caminho, restauração já em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.